Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Enacom 2026, aqui no Secov. Eu sou a Roberta Simeone, sou diretora de urbanismo. Estou como diretora de urbanismo aqui do Secov. E a gente tem uma missão super importante aqui, que é conversar um pouquinho sobre as restrições convencionais de loteamento, tá? Estamos aqui com o Dr. Marcelo Terra, um dos nossos debatedores, né? Nosso coordenador do Conselho Jurídico do Secov, a doutora Natália Lopes, nossa debatedora também, sócia do escritório Bicalho Navarro Advogados, e com o meu colega arquiteto Marcelo Esbarra, nosso debatedor e CEO da MSA, escritório que atua dentro da área de licenciamento, né, e da elaboração de EVTLs, tá? Pessoal, a gente tem uma conversa interessante aqui e com 2 óculos, né, para a gente olhar para esse tema. Vamos conversar um pouco sobre as restrições convencionais de loteamento? Acho que eu queria pedir para o Marcelo. Marcelo, o que são restrições convencionais de loteamento? De onde que parte essa expressão? Onde consta legalmente isso dentro desse processo de incorporação imobiliária e da legislação que é a nossa atuação aqui de todos nós? Bem, bom dia a todos. Roberto, obrigado pelo convite. Marcelo, Natália, pela participação aqui com vocês. É uma alegria enorme. Vamos lá. Nós temos uma lei federal de parcelamento do solo em vigor, que é a 6766 de 79. E essa lei traz lá no artigo 26, num dos seus incisos, a previsão de que o contrato do loteamento pode conter restrições urbanísticas convencionais do loteamento. E a própria lei qualifica essas restrições como supletivas da legislação municipal. E é óbvio, né, que quem faz o zoneamento não é o particular, é o poder público. Você tem todo um rito de aprovação de uma lei urbanística. O particular pode sugerir regras individuais supletivas, desde que mais rigorosas do que a da lei municipal. Esse dispositivo de 79, ele tem uma fonte lá de trás, que é o antigo Decreto-Lei 5837, que é a primeira lei organizada federal do parcelamento de solo no Brasil, que tinha essa gênese lá dessa restrição urbanística convencional. E esse decreto, indo um pouquinho mais atrás na história, prometo não ir até o Império Romano, não. Esse decreto-lei 58, ele tem como origem a própria atuação da Companhia City na cidade de São Paulo. A Companhia City veio para o Brasil, especificamente São Paulo, lá pelos anos 1910. E ela trouxe o conceito do bairro Jardim, trazendo lá da Inglaterra esse conceito. E encontrou aqui uma legislação absolutamente não preparada para isso. Acho que o primeiro loteamento da Companhia City em São Paulo foi o Sítio Anhangabaú. Você sabia disso, Robert? Não. Rua Vaiandava. Família Mancini. Família Família Mancini. Mancini, Ali verdade. é restrição unifamiliar da Companhia City. Aquela. O seu espanto é o nosso espanto. E uma rua totalmente O verticalizada, que né? demonstra que a cidade é dinâmica. Eu não preciso de uma lei para dizer que a cidade é dinâmica. Os fatos dizem isso. Uhum. E a Companhia City, então, ela regrava, na ausência de um regramento municipal, ela regrava isso daqui. E foi incorporado isso no texto legislativo. E aí nasce toda uma divergência de interpretação para saber. Bom, mas uma regra imposta pelo loteador, lá há 120 anos atrás, quando a cidade era uma outra cidade. Uhum. Ela engessa o legislador atual? Essa é a grande questão que nós estamos debatendo. E, por coincidência, eu vou falar aqui, Roberto, se me permitir, Claro. hoje, na Folha de São Paulo, ela publica diariamente uma pequena notícia de notícias da Folha de 50 anos atrás. E hoje, por coincidência, ela traz aqui uma notícia, estou abrindo aqui, a coluna chama Acervo Folha, não é 50 anos, há 100 anos atrás. Nossa. Ou seja, o tema que a gente está Nossa. conversando Então, agora foi noticiado 100 na anos. Folha 100 anos há 100 atrás, anos Marcelo. atrás, na Folha da Manhã, 17 de junho de 1926. Uma notícia. Aham. Ela tem uma reprodução facsímile aqui. São Paulo cresce e áreas distantes do centro viram cidades-jardins. E fala, desenvolvimento extraordinário de São Paulo,
que não foi previsto pelo poder público, acho que essa é a chave principal, a falta de um pré-planejamento público, vem se estendendo de tal forma que áreas afastadas do centro vão se transformando em cidade-jardim, circundando uma cidade-oficina. Por exemplo, a Companhia Industrial e Construtora São Paulo e Santos, nunca ouvi falar dessa empresa, adquiriu grande extensão de terras no próprio bairro de Osasco, que hoje é cidade, e fundou o Jardim Piratininga. Eu não Até conheço esse hoje loteamento. residencial. Até hoje E o residencial. local começa a virar uma bela cidade-jardim. Sobre o rio Tietê, essa companhia acaba de construir uma excelente ponte. Interessante. Então é ótimo, você vê, algo que não foi planejado pelo poder público, pelo poder particular há 100 anos atrás. Por que que ele se manteve assim? Porque provavelmente a lei de zoneamento de Osasco recepcionou essas regras individuais como regras gerais. Eu queria, pedir para a Natália uma colaboração bem importante, Natália, porque eu sei que você atua bastante em casos como esse, tá. Dentro dessas restrições convencionais que a gente está conversando, aí vamos trazer um pouco uma linguagem mais objetiva para as pessoas entenderem a gente. A gente está falando muitas vezes de coeficientes de aproveitamento diferentes, gabaritos diferentes, etcétera. Dentro dos casos em que você enfrenta há tanto tempo, quais são as restrições convencionais de loteamento que você observa com mais frequência e como que você avalia o impacto dessas restrições mais recorrentes que você observa nos casos que você atua? Bom dia pra Marcelo, Berta, agradeço o convite. Primeiro, as restrições, na sua origem, ela tratava de questões até além do urbanismo. Além de gabarito, recuo, taxa de ocupação, ela tratava do tamanho do muro, de como a rua poderia funcionar, onde sairia instalações elétricas, de água. Ela era muito mais abrangente do que discutimos hoje. O que acontece é que na evolução da legislação municipal de São Paulo, se prevalece hoje os índices urbanísticos quando mais restritivos que a lei de zoneamento. Então os índices que a gente discute hoje não é mais, o muro, o tamanho da rua ou a localização de infraestrutura, e sim recuo, taxa de ocupação, gabarito, normalmente é um lote com uma residência unifamiliar, 2 pavimentos. E são esses impactos, essas restrições que impactam no desenvolvimento imobiliário. Ainda que a legislação de São Paulo hoje diga que sobre o uso é ela que regulamenta, prevalece a regulamentação municipal, então isso afeta a residência unifamiliar, por exemplo, eu posso instalar outros usos distintos do unifamiliar. Essa prevalência dos índices urbanísticos impactam no desenvolvimento do que vai ser feito ali. Então, ainda que a legislação municipal diga que eu possa fazer um condomínio de casas, por exemplo, o R2H, 3, Uhum. nossa legislação atual, eu não consigo implantar em razão dos índices. Então, fica essa incompatibilidade e isso acaba afetando o desenvolvimento dessa região. Caberia um podcast só para a gente falar o quanto essa insegurança jurídica representa na tomada de decisão do desenvolvimento imobiliário. Mas aí só essa sua fala é muito importante, eu pensei nisso enquanto o Marcelo falava que há 100 anos estamos discutindo parâmetros que estabelecem o ordenamento hoje. Então, eu pensei uma questão, veja se você concorda comigo, que é o seguinte: a falta de lei do passado nos traz a insegurança jurídica do presente. Porque é isso, Uhum. estamos há 100 anos discutindo o impacto Sim, dessas sim. restrições. Mas eu acho que tem uma coisa, Marcelo, super importante que, eu acho que a gente precisa refletir também, que, a cidade ela tem um dinamismo interessantíssimo, né, ela caminha, por suas próprias vontades, muitas vezes, se adaptando, em relação até àquele a às legislações que estão ali postas naquele momento, né. Como é que você vê as restrições de loteamento em relação ao desenvolvimento urbano da cidade, né, porque se a gente está discutindo uma restrição de loteamento, por exemplo, da década de 40, da década de 20, por exemplo, e a gente está em 2026,
e a gente tem um plano diretor vigente que estimula o uso misto, que prevê verticalização e adensamento, né, como uma estratégia a uma resposta de mobilidade, etc. Como que você enxerga as restrições de loteamento quando, né, de fato são, preservadas e obrigatoriamente precisam ser respeitadas, dentro desse contexto? Você acha que esses objetivos colocados pela legislação urbanística ficam comprometidos? Como que você vê isso, Marcelo? Eu vou aproveitar a deixa que eu tô depois de 2 falas maravilhosas, acho que eu vou só tenho a completar. Primeiro acho que a gen o próprio tema, né, que a gente está falando, né, convencionais, leva a uma falsa impressão de que é uma coisa, dada já, né, que é convencional. E na verdade, na minha opinião, uma leitura seria melhor convencionada, porque é uma coisa que é acordada ali dentro daquele loteamento, dentro daquele empreendimento, respeitando, né, os parâmetros urbanísticos, vigentes. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto modificativo, a gente geralmente retroage para a companhia City, a gente tem que entender tudo que foi colocado, o que podia ser construído naquela época, naquela logística. E a gente entende que ele muitas vezes fazia o papel de plano diretor, código de obras, zoneamento. E aí, hoje em dia, quando a gente faz essa compatibilização dentro de uma lei urbanística, que é a lei urbanística mais complexa do Brasil, né, São Paulo acho que tem o arcabouço legal mais, complexo, vem essas questões que o Marcelo Terra trouxe, que a Natália trouxe, da gente colocar tudo, sobre os 2 óculos que você citou, e acho que chegar num terceiro óculos talvez, que é a visão da cidade viva que você falou. Eh, a cidade vai se construindo, né, a gente querendo ou não, existe o regramento urbanístico, mas existe também, as autoconstruções, enfim, os bairros que são, definidos por um tipo de população que já vive ou que está se pretendendo viver ali. Então eu acho que, como, né, já foi dito, a gente poderia ficar semanas falando aqui sobre construção da cidade, mas eu acho que, a cidade viva se coloca nisso, nessa interseção do passado, Código Arthur Saboia, que muitas vezes a gente tem que retroagir, com restrições do presente que muitas vezes a gente ainda tem que entender como funcionam, né. Exemplo, só para terminar, plano diretor revisto em 2023, o zoneamento em 2024, ainda geram dúvidas, né. E esse assunto que a gente está falando, em tese, está regrado no artigo 59, né, então mas não é de conhecimento de todo mundo, né. Uhum, Acho que é muito importante isso que a gente está fazendo hoje, né. uhum. Eu vou colocar um pouquinho da minha experiência aqui também nas situações em que eu observo, né. A lei ela vem recepcionando isso, né, então o artigo 59, que já foi 247, se não me engano, ela vem recepcionando Elemento sempre 39. ela vem recepcionando sempre essa diretriz de que os usos, prevalecem, e me refiro àqueles que estão elencados na lei de uso e ocupação e no plano diretor, né. Isso gera uma insegurança, jurídica muito grande. Eu já observei casos em que a decisão de negócio por parte da incorporadora, por parte do arquiteto envolvido, é atender a esse atual artigo 59, mas, vocês, dentro do escritório de vocês, vocês frequentemente recebem, demandas, né, da judicialização desses processos de licenciamento, os processos administrativos, para abrir um debate de novo sobre isso, né. Eh, como que o judiciário nesse processo de judicialização, eu aprendo com vocês sempre que há um interesse público que deve prevalecer sempre, né. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da cidade, e quando a gente fala em preservar, né, uma restrição convencional de loteamento, e a gente começa a sobrepor esses objetivos, como que o judiciário tem observado esse debate? Objetivamente, eu penso numa cidade contemporânea, eu penso nos interesses públicos envolvidos, porque muitas vezes essas restrições convencionais de loteamento podem estar em operação urbana, por exemplo, podem estar dentro de um projeto de intervenção urbana, ou
ou essa conversa sobre desenvolvimento urbano e interesse público fica secundária? Como é que é essa balança na hora desse debate jurídico? O que que vocês têm observado nesse sentido? A ausência da balança. Tá. A insegurança jurídica. Essa é a verdade. Vamos lá, acho que tem que pontuar genericamente, nós estamos falando muito da cidade de São Paulo, né? Uhum, Mas esse tema é um tema que se aplica a qualquer cidade. uhum. Nós falamos de restrição urbanística convencional do loteador. Então, o primeiro ponto que passa desapercebido. Na própria letra da lei, em minha leitura, diz: eu, loteador, só posso estabelecer aquela regra se a prefeitura concordar com ela. Isso não acontece. Eu aprovo o meu parcelamento do solo, depois eu vou para o cartório e lá eu estabeleço as regras. A prefeitura nem ficou sabendo. Isso é um ponto interessante, tá? Segundo, quando a prefeitura faz, tem no poder tudo, faz o zoneamento, legisla sobre a área, ele tem opções legislativas para escrever. Ele pode simplesmente falar: não vale nada do que o loteador escreveu, eu que sou o mando isso. Ele pode se omitir, que aí gera uma conclusão ainda maior, ou ele regra, como a lei paulistana faz, historicamente desde 72. Quando a lei paulistana, hoje, 59, já foi citada aqui, o que ela diz? Olha, eu, lei, recepciono as regras do loteador em algumas e determinadas zonas. E ela elenca as zonas. Tá? E diz: e recebo desde que mais restritivas do que as da própria lei municipal. Mais ainda, mais categoria de uso, quem manda é a lei municipal. Mais ainda, e essas restrições têm que constar de documento público no cartório de registro de notas. A lei é claríssima ao dizer em quais regiões ela recepcionou. A consequência é: nas outras regiões, as regras do loteador não foram recepcionadas como normas urbanísticas municipais. Então, elas vão ser desconsideradas quando da aprovação de um projeto. Onde está o problema da judicialização, Roberto? Quem é contra essa possibilidade diz: a lei regrou, mas não deveria ter regrado, não poderia ter regrado. Isso é um retrocesso ambiental, é um retrocesso urbanístico. A lei nova não atendeu ao interesse público, o que para mim soa como algo muito esquisito, como é que a lei não atende ao interesse público, e por aí vai. Então, o campo da judicialização está na tentativa de desqualificar a lei que disciplinou o tema. A lei é clara, mas a minha tentativa é de desqualificação da legitimidade dessa regra, dessa solução urbanística. Uhum. E essa questão não é pacificada, né, Não, Marcelo, na imagina. jurisprudência, o que nos traz muita insegurança, mas tem uma fala do Eri Lopes Miralles que eu acho bastante importante e complementa esse posicionamento. Ele diz assim: quem constrói a casa está construindo a cidade, mas a cidade não é do proprietário da casa. A cidade é de todos. E sendo de todos, deve, na sua ordenação, regrar o interesse da coletividade acima do interesse do proprietário da casa. E toda vez que eu estou tratando das restrições convencionais, eu me lembro dessa fala do Eri Lopes, porque no final do dia nós estamos sempre tratando de um ato unilateral do loteador, que estabeleceu as restrições convencionais, que foi recepcionada historicamente pelas legislações, o Marcelo disse muito bem, desde a década de 70, e que chega hoje reproduzindo muito o que já veio das outras legislações, inclusive no projeto de lei da Lei de Zoneamento de 2016, na redação do artigo 59, se previa trazer algo similar a 6766, dizendo que as restrições convencionais são supletivas à legislação, ou seja, ela se complementa, ela não prevalece. Contudo, os moradores dos bairros em que se quer manter a restrição convencional de loteamento foi contra essa alteração, que faria remissão a 6766, e nós voltamos a uma redação muito similar ao que já tínhamos historicamente na legislação de São Paulo. Então, eu entendo que aqui, qual é essa insegurança? A insegurança é: nós temos a lei, que foi feita por mecanismos legais previstos com competência constitucional para regrar o desenvolvimento da cidade, mas nós temos interesses privados do proprietário da casa, que, ainda que a lei municipal não tenha eleito aquele zoneamento,
irá questionar. Então isso traz uma insegurança muito grande. É muito difícil você dizer: "Olha, o 59 não elenca o seu zoneamento". Vamos supor que o seu zoneamento seja ZM, por exemplo, que não está no caput do 59. Mas, historicamente, as restrições estão lá. Então você tem que tomar a decisão que a prefeitura vai aprovar o seu projeto. Seu projeto é aprovável, porém, você está sujeito a uma judicialização. E qual que é esse prejuízo, Marcelo? Porque aí a gente está falando que o que o Marcelo e a Natália estão colocando pra gente, que a gente não tem uma linearidade, né, em relação a essas decisões, a esse olhar, que essa balança não existe. Qual que é o prejuízo da gente ver uma cidade se desenvolver, né, de uma maneira tão heterogênea, quando a gente olha para esse tema aqui e para essas decisões jurídicas que a gente tem observado? Eu acho que tem 2 questões fundamentais, né, a gente está falando especificamente, né, de São Paulo, tem um tamanho de um país, então, fica difícil você analisar no macro coisas que acontecem no micro. Então, um exemplo que eu vou lembrar da época da revisão do zoneamento, que tinham aqueles debates que as pessoas participavam. Um morador que estava incluído no artigo 59, o zoneamento dele passaria para ZEPAM, ou seja, para uma zona que não poderia, né, como se ele não existisse, né, e continua lá no pintado como ZEPAM, né, então até hoje ele deve estar discutindo, né, com a prefeitura, alguma coisa do gênero. Então eu acho que tudo tem que ser estudado na escala da quadra e do lote. Eu acho que quando a gente passa a enxergar a cidade muito de cima, a gente perde. Então, quando a gente trabalha com EVTL, com estudo de lote, a gente vai para esse olhar microscópico, né, e tentar entender, né, essas interferências que podem acontecer e acontecem, diariamente. Estamos bem alinhados, porque assim, eu tô cada vez mais convicta de que a gente precisa rever os nossos caminhos, assim, porque a gente faz um plano diretor, a gente faz uma lei de uso e ocupação, olhando para essa cidade numa escala macro, a gente não desce essa escala, né? E aí depois quando a gente começa a aplicar a legislação e aplicar dentro da particularidade de cada distrito que seja, não necessariamente de cada quadra, a gente começa a tentar fazer decreto, né, para tentar, customizar essa lei que inicialmente não pensou numa escala menor, né. Então, tô com saudade dos planos de bairro, né, tô com saudade da gente descer um pouco esse voo e enxergar, a cidade, dentro dessa escala. Posso Eu complementar só uma Fica à coisinha, Natália? vontade. Pois não. É uma coisa que eu sempre comento quando eu vou dar aula, o plano diretor de 2014, eu acho que ele veio cheio de boas intenções, né. Mas em 2014 a cidade já estava construída, já estava dada, né. Não dá para considerar que é uma tábula rasa que você vai começar do zero, né. Sim, exatamente. Mas eu também tenho uma complementação, se me permitem, né. Saindo um pouco do jurídico e pensando no urbanismo. Eh, Carlos Moreno, que é o autor do livro da Cidade de 15 Minutos, ele diz sobre a dificuldade da gente ter construído as cidades com esse deslocamento entre áreas centrais e áreas suburbanas residenciais, e a gente ter se tornado refém do carro. Então eu acho que hoje, sobre o aspecto do que queremos de cidade, na linha do que você está falando da idealização do plano diretor, quem mais que o plano diretor incentivou uso misto e utilização das áreas de infraestrutura, e a redução da utilização do carro, para dizer como essas áreas de restrições convencionais têm que ser mantidas ou não. Então acho que a gente tem que voltar um pouco no debate para olhar para que cidade estamos caminhando. Estamos caminhando para uma cidade com uma caminhabilidade, com uma redução uma melhoria da mobilidade urbana e a redução do uso do veículo como instrumento principal de locomoção? Uhum. Acredito que é isso que a gente tem que colocar um pouco na mesa quando a gente está falando de restrições convencionais e esse congelamento da cidade de 100 anos atrás, Uhum, exatamente. Roberta, posso Fica à tô vontade. falando aí dessa insegurança, né, da jurisprudência. Eu acho que é importante estarmos cientes aqui, que está nos ouvindo e vendo também, a jurisprudência está dividida, tem muita discussão na jurisprudência, mesmo no STJ, lá em Brasília, e aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo dizendo. Está dividida. Quanto dividida está? Ah, vou chutar aqui, talvez
60% a favor da prevalência da regra legal e 40% contra. Da regra legal que você diz? Lei municipal. Tá. Municipal. Ah, nenhuma dessas decisões a favor ou contra, ela tem o chamado efeito vinculante. Então, elas servem de precedente, são os referenciais, mas não valem com força impositiva. Vírgula. Tem uma decisão muito interessante, relativamente recente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no órgão especial, uma ação promovida por uma associação, por Ministério Público, questionando a legalidade da mudança de zoneamento no Jardim Morumbi, que era pela regra do loteador, restrição convencional unifamiliar, e pela lei municipal nova, não me lembro se CZC ou CZM. Uhum. Tá? E o Ministério Público questionou a constitucionalidade da lei municipal. E o tribunal decidiu, por unanimidade de seus 25 integrantes no órgão especial, que a lei municipal é constitucional, que ela atende à dinâmica da cidade. Essa é uma decisão de 2 anos atrás. Ninguém tem direito adquirido sobre o passado, né? Essa é a questão Eu dou, principal aqui. não, eu dou o seguinte exemplo. Vamos imaginar que a lei de 1980 tenha dito que aquela região é residencial unifamiliar. Não regra do loteador, regra da lei. A lei não pode mudar no futuro? Não só pode, como faz. E como é dever dela mudar, né? Se a Tempo própria todo. lei pode mudar, por que que a regra do loteador não pode? Uhum. Tem nenhum sentido lógico. Eu A tenho, eu discussão é tenho uma questão. emocional. Eu tenho uma questão aqui que eu queria perguntar para vocês, que é o seguinte: houve um momento em que os loteamentos não eram aprovados pela municipalidade, né? Eles eram depositados, era quase que um processo autodeclaratório, né? Há muitos anos atrás. Você depositava, poderia fazer as suas obras, né? Sim, sim. Dentro do processo de licenciamento, sim. Então, por isso que a gente tem algumas dentro, né, da ordem de organização da prefeitura e dessa base de dados, a gente tem alguns cenários nesse sentido, né. Serem loteamentos de fato, Uhum. não que houvesse uma previsão legal para ele ser de fato. Por Outra exemplo, história. dentro do Seria até decreto entendido de como HIS, irregular, né? um loteamento E não irregular. aceito. É, exato. Não, é que o que o O Marcelo que é um loteamento não aceito? Quando eu vou estudar essa situação, por exemplo, aqui em São Paulo, ou até mesmo em outros municípios, né, e eu, de repente, posso me defrontar com um loteamento, e entender que ele tem algumas restrições convencionais, né. O que significa um loteamento não aceito pela municipalidade? E até que ponto o atendimento dessas restrições convencionais ficam fragilizadas nesse debate e perde robustez, assim? Aqui nessa discussão me parece que são 2 temas. Um é o não aceito, muito provavelmente, isso eu estou interpretando, ele aprovou uma planta, aprovou obras de Uhum. infraestrutura que ele deveria entregar, não foi entregue e não teve um termo de aceite, Ou um executou de TVO, uma por forma exemplo. diferente. Exato. Então eu entendo Uhum. que o não aceito, quem pode fazer isso é o poder público, não aceitar aquilo que foi entregue. Isso fragiliza na hora de ter que me submeter a essas restrições? Quer dizer, sabe por quê? Você tem a não aceitação formal e tem a aceitação tácita. Uhum. Apesar de pode ser que você tenha um loteamento absolutamente correto, que não tenha o documento formal de aceitação, mas ele é uma realidade. As ruas estão lá, elas são ruas oficiais reconhecidas pela prefeitura, a prefeitura tributa o lote individualmente. Teve uma aceitação. Uhum. Uma Você recepção. chama de não aceitação. Uhum. Eu chamo de não aceitação a maneira como essas informações, por exemplo, vinham na ficha técnica aqui do município, né. Então aqui em São Paulo, no BDT, a gente tinha lá: "Loteamento aprovado? Sim. Loteamento aceito? Não". O que que isso representa nessa conversa que a gente está Provavelmente o tendo? loteamento sem a aceitação formal poderia ser classificado como um loteamento irregular, Uhum. porque ele não foi executado de acordo com o aprovado, por isso que a prefeitura falou: não aceito. Mas se ele existir fisicamente, está lá, tributado individualmente, as ruas são oficiais, teve uma aceitação. E nesse caso que a Depois ele gente vai ser objeto de uma regularização, Seu provavelmente, caso, né. seu caso. se o Vai caso ser registrário, se quiser abrir a matrícula dos Acho que tem lotes, um enfim. caso que eu posso acrescentar aqui.
Por exemplo, o decreto 63728, que trata de empreendimentos de interesse social e HMP, ele tem praticamente metade dele é sobre como lotear e como fazer, né. O empreendedor pode seguir 100% à risca, mas ele ainda está sujeito à aprovação do município. Então, fazer exatamente como está dito no decreto, não é uma garantia tácita de que aquilo vai ser aprovado. Depende da interpretação do técnico que vai receber o projeto Uhum. e aprovar. Então, acho que talvez seja nessa linha que você. Eu acho que o que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, eu posso ter um loteamento não aceito pela municipalidade, com restrições convencionais registradas em cartório, né, e o fato dele não ter sido aceito pela municipalidade, ou ele não tem um TVO, por exemplo, ele não recebeu esse documento, não significa que o artigo 59 e a sua aplicação fica comprometida em razão disso. Não sei, vamos lá. Eu confesso nunca ter tropeçado nessa questão, Roberta, de um loteamento não aceito. Desse que a gente tem trabalhado aí, eu não conheço nenhum caso em que o loteamento não tenha sido aceito. Mas se ele não Cardeal Arco Verde. tá, ok, eu não conheço. Tá. Se ele não tiver uma aceitação formal, mas ele é uma realidade como loteamento, Uhum, ele tem memorial de loteamento registrado com uhum. convenção, restrição convencional lá anotada, e a prefeitura não considera aquele lote como irregular, Eu entendo que se aplica a restrição. Exato. mas é uma boa hipótese essa. Mas ainda me parece que são 2 questões diferentes. Uma é a aprovação e a aceitação da municipalidade do loteamento aprovado, do memorial que foi depositado. A outra é a questão da constituição da restrição convencional, que é um ato que não passa pela municipalidade. Então, se na constituição da restrição convencional ele passou pelo registro em cartório, no momento da aprovação, que isso antecede a entrega, essas restrições vão ser válidas. Mas é um debate interessante, né? Ou seja, eu tenho um loteamento que foi executado, não foi executado como deveria, não foi, não recebeu um aceite da municipalidade em relação à execução, né? Não foi, assim, de fato existem muitas situações como essa. Eu acho que essa informação até saiu da ficha técnica, não sei se você observou, essa informação saiu da ficha técnica, mas ela constava nos BDTs, em todos, né? Não aceito. Como aceito ou não aceito, isso era muito Você viu algum interessante. loteamento aceito? Vi Poucos. loteamentos aceitos. Poucos. E isso sempre me chamou atenção, né. Mas eu acho interessante, né, quer dizer, Por que pensando saiu do BDT? não Pela sei, irrelevância da informação? Saiu não da ficha sei. técnica. Da ficha Saiu da BDT, ficha pode ser Por técnica, quê? mas Porque essa era informação irrelevante. não sei, ainda consta lá Sob a no ótica da banco de dados. prefeitura, sob a ótica É, da sim, prefeitura, sim. talvez fosse uma pode ser informação irrelevante, porque irrelevante. ele é uma realidade. Mas eu continuo Exatamente. pensando que uma coisa é o que a prefeitura vai te exigir, outra coisa é o que aquela comunidade vai te exigir com relação Uhum, à aplicação das restrições uhum, convencionais. uhum. Porque se a gente pensar em termos legais, quem fiscaliza a legislação urbanística é a própria municipalidade. Mas Exato. quem fiscaliza as restrições convencionais são os moradores. Uhum, Então, ainda que ele não tenha sido objeto de TVO, tenha sido implantado de forma diferente da aprovação, se aqueles moradores aceitam as restrições convencionais e a aplicam, eles vão defender. E uhum, aí, pela constituição da restrição convencional, diferente da aprovação do loteamento, é possível que aquela comunidade vai exigir uhum. a sua aplicação. A gente não abordou isso muito aqui, mas vale lembrar que a gente está falando do atendimento dessas restrições, inclusive quando a gente está falando de retrofit, né? Quando a gente está falando de reforma, que é um desejo da cidade, né? Que a gente traga essa massa construída de volta para a atividade urbana, né? Então, acho que vai ficando cada vez. Há alguns objetivos que parece que vão ficando cada vez mais comprometidos e gerando ainda mais insegurança jurídica sobre isso, né. Ou seja, dava pra gente fazer mais um podcast, né. Vários. Exatamente. Mas a gente vai ter que encerrar. Só agendar. Só agendar. Marcelo, você quer fazer mais alguma colocação? Não, eu queria agradecer e dizer que os assuntos aqui não iam terminar nunca, né, que a gente está com debatedores que são profundos conhecedores, né, você é mediano, então Uhum.
É um prazer, só agradecer. Que bom. Natália, suas considerações. Eu só tenho a agradecer também. É uma honra estar aqui com vocês, podendo debater. Entendo que essa questão ela é bastante complexa, como eu disse com o Marcelo anteriormente. A restrição convencional parece que ela fica perene. Ela está perene sobre todos os casos, ela paira sobre todos os casos em que ela vai existir. Então não tem muito como esquecer dela. Ela vai estar lá e é sempre quando o debate volta, é sempre muito complexo. É sempre uma luz amarela que não se apaga, né? Ou vermelha. Ou vermelha, é. Marcelo. Agradecer também e elogiar, Roberta, a sua condição. Não, imagina. Você tem uma facilidade de transformar um tema complexo de fácil entendimento pela suavidade com que você trata e pela profundidade que você tem. Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Gente, eu também fiquei muito honrada em poder aprender e compartilhar aqui com vocês. Eu e Marcelo, a gente estava comentando antes de entrar aqui que trabalhar na nossa área é como dirigir. Quando a gente acha que está dirigindo bem, a gente bate o carro, né? Verdade. Então, assim, é um aprendizado constante. Me assusta muito, né, quando eu vejo algumas afirmações, né? Quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu tenho. Então, foi muito bom compartilhar dessas reflexões. Marcelo, eu não te conhecia pessoalmente, foi um prazer te conhecer, tá? Para mim também foi um Foi um prazer. prazer. Natália, muito Roberta, você obrigada. falou isso daí, se me permitir, Claro, 30 segundos aqui. claro. Você usou uma expressão que me faz lembrar muito o meu tio Nivo, falecido, saudoso, que ele usava a seguinte expressão para a gente. Quando você está muito confiante, você bate no portão de casa. É, Você faz todo dia, você entra naquela vaga, sai, entra naquela vaga. A hora que você chega achando que você já sabe, você bate. é. O problema é que tem muita gente confiante demais. E eu acho que a gente acaba tendo uma responsabilidade aqui, pelas nossas atuações, né, dentro a Natália como sócia do escritório, o Marcelo também com o seu escritório, com as nossas atividades, Marcelo também dentro do seu escritório, que é essa cautela, né, de certa forma, tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem que fazer com muita responsabilidade, né, é o cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas nos ouvem, as pessoas leem, né, e eu acho que isso envolve muita responsabilidade. Eu acho que a gente fez bem o nosso papel aqui com bastante cautela. Então, Marcelo, muito obrigada, Natália, muito obrigada, Marcelo, Obrigado, muito obrigado, obrigada, foi um pessoal. prazer falar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, viu?